Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos à aula 10 do curso. Desculpem o último sumiço aí, mas vamos ser sinceros. Quem é que estava esperando essa porcaria desse vídeo? Ninguém, né? Tudo bem, hoje a gente vai começar a falar de limite e finalmente a gente deixou topologia para trás. Então antes de começar a definir o limite de uma sequência, a gente precisa definir o que é uma sequência. Tá? Então a gente vai chamar de sequência uma função que tome como argumento um número natural e associe esse número natural a um número real. A gente denota, geralmente, o argumento com n minúsculo, levando até o valor da sequência a n. E a notação que a gente vai usar para a sequência inteira, não só para um elemento, vai ser a seguinte. A n com n pertencente aos naturais é uma das opções, ou, entre chaves, a gente pode escrever a n embaixo com n pertencente aos naturais. Então, claro que nesse caso a gente está falando de sequências com um número contável de elementos, mas você pode também definir sequências finitas, né? Então, para sequências finitas, você pode usar essa mesma notação entre chaves a n, né? E indicar explicitamente qual que é o primeiro índice e o último índice. Por exemplo, de 1 até 10. A gente vai dizer que uma sequência a n qualquer, com n pertencente aos naturais, a gente vai dizer que ela converge para um determinado número A, número real, né? Então, por definição, se para qualquer vizinhança do ponto A, eu encontro um índice, vamos chamar de n grande, pertencente aos naturais, tal que qualquer elemento da sequência pertence a essa vizinhança a partir de um determinado índice n grande. Então, para qualquer n pequeno, maior do que esse n grande que vai ser fixo, dependendo da vizinhança que eu der, qualquer elemento subsequente vai estar dentro dessa mesma vizinhança. Então, como sempre, a gente vai tentar dar um contexto um pouco mais geométrico para essa definição. Então, vamos pensar que eu tenho a reta dos reais aqui. Eu tenho um determinado ponto A. E eu vou fixar uma vizinhança desse ponto. Por exemplo, essa vizinhança aqui. Então, essa é a O de A. Então, o que essa definição está dizendo para mim é o seguinte. Se a sequência converge para A, significa que existe um determinado n grande, ou seja, um índice fixo, pertencente aos naturais. E a ideia é o seguinte, a hora que eu tentar colocar os elementos dessa sequência na reta dos reais, o que vai acontecer é o seguinte, eu posso ter elementos dentro ou fora da vizinhança de A, não tem problema. Vamos supor que esse seja o A1, esse seja o A2, esse seja o A3, aqui o A4, aí vamos supor o A5 caiu fora de novo, e por aí vai. E o que a minha definição está dizendo é o seguinte, a partir de um determinado índice fixo, n maiúsculo, o próximo elemento, que seria o AN mais 1, com n maiúsculo, então A, n maiúsculo mais 1, já tem que cair dentro dessa vizinhança, e todos os elementos que vierem depois do AN grande mais 1 também tem que cair aqui dentro. Então o AN grande mais 2 tem que ficar dentro, o AN grande mais 3 tem que ficar dentro, e por aí vai. E isso tem que valer para qualquer vizinhança que eu escolha. Então, por menor que seja a vizinhança que eu escolhi, posso representar aqui do lado com uma vizinhança ainda menor, isso vai continuar valendo. É claro que nesse caso eu posso ter um n grande diferente. Vamos chamar de n grande til, para diferenciar, que pode estar um pouco para frente na minha sequência de índices. Mas uma vez que eu chegar para algum índice que seja maior do que esse n grande til, todos os pontos da sequência vão cair dentro dessa vizinhança. E aí nessas situações, então, ou seja, quando uma determinada sequência a n converge para A, a gente vai dizer que A
é o limite dessa sequência. A n com n tendendo ao infinito. Para a gente trabalhar com os limites na prática, vale a pena formular um critério que vai dar uma definição equivalente a essa que a gente acabou de ver. Então a gente vai dizer que existe o limite de uma sequência, que a gente vai denominar por A. Então A é o limite com n tendendo ao infinito de AN. Se e somente se, para qualquer epsilon maior do que zero, existir um índice n grande pertencente aos naturais, tal que o módulo de AN menos A seja menor do que epsilon. Isso tem que ser válido para qualquer índice n maior do que n grande. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é que essa expressão módulo de AN menos A menor do que epsilon nada mais é do que uma outra notação para um conceito que a gente já conhece. Isso quer dizer que a n é um elemento da vizinhança que está centrada em A e tem raio epsilon. Então vamos demonstrar o teorema. Da esquerda para a direita a demonstração é trivial, né? Porque se existe esse limite, pela nossa definição original, a gente sabe que para qualquer vizinhança de A, existe o n, tal que a n pertence a essa vizinhança, para qualquer n pequeno maior que n grande, né? Então, como vale para qualquer vizinhança, em particular, vale para as vizinhanças que são centradas em A com raio epsilon. Então, em particular, para O de A igual a O epsilon de A, também vale. Então, da esquerda para a direita é trivial. Da direita para a esquerda também não tem grandes desafios, mas a gente vai usar um conceito que vai ficar de exercício para você. Então é o seguinte lema. Então, dada qualquer vizinhança do ponto A, existe um epsilon maior do que zero, tal que essa vizinhança centrada em A com raio epsilon está contida na vizinhança dada O de A. Então o truque aqui é simplesmente você escolher o epsilon como sendo a menor distância entre o A e os pontos da vizinhança, então vai ser o mínimo de Δ1 e Δ2. Então, assumindo que esse lema é válido, o que a gente pode fazer? Se a segunda definição é válida, ou seja, se para qualquer epsilon maior do que zero existe um n pertencente aos naturais, tal que vale a expressão AN contido em O epsilon de A, então, se for dado para a gente uma vizinhança arbitrária O de A, pelo lema, basta a gente escolher o epsilon conveniente, de modo que O epsilon de A esteja contido em O de A. E aí, como vale o 2, significa que existe n natural, tal que a n está contido, ou melhor, pertence ao epsilon de A, e como o epsilon de A é subconjunto da vizinhança, então, para todo n maior do que n grande, a gente vai ter que os pontos da sequência vão estar contidos também na vizinhança dada para mim. Como essa vizinhança dada foi arbitrária, significa que isso aqui é válido para qualquer vizinhança, e significa então que existe o limite. Com isso a gente fecha a prova do critério. Antes de a gente passar para o primeiro exemplo, eu vou deixar mais um exercício, que é um resultado que a gente vai usar no meio do caminho. Então, provar o seguinte lema. Para qualquer epsilon maior do que zero, existe um número natural, vamos chamar de n0, tal que 1 sobre n0 seja menor do que epsilon. Esse lema aqui muitas vezes é chamado de propriedade de Arquimedes. Então, um lema simples fica para você de exercício. Vamos dar uma olhada agora em um exemplo de cálculo explícito de limite usando o critério.
Então vamos supor que a gente tem a seguinte sequência. A n, então o enésimo termo dessa sequência vai ser definido como seno de n dividido por n. Então a minha afirmação é de que o limite dessa sequência, então o limite de n tendendo a infinito de a n, vai para zero. Então vamos fazer essa demonstração. Então, toda vez que a gente vai demonstrar um limite pela definição, ou pelo critério de equivalência que a gente acabou de ver, a ideia é que a gente vai tentar forçar a diferença entre o módulo do termo genérico, então nesse caso seno de n sobre n, menos o valor que é o meu candidato a limite, nesse caso zero, a gente vai forçar isso a ser menor do que epsilon de alguma maneira. Então a ideia é o seguinte, imagina que foi dado um epsilon arbitrário para a gente, eu preciso forçar essa expressão a ser menor do que epsilon. Mas essa expressão, então, eu posso escrever como seno de n sobre n, né? Menos zero já não altera em nada o que eu tenho dentro do módulo. Como o que eu tenho no denominador, o n, é natural, ele é sempre positivo, isso aqui é a mesma coisa que colocar um módulo só no numerador. Então eu tenho seno de n dividido por n. E eu quero ver se vale que eu sempre consigo encontrar um índice de modo que isso aqui seja menor do que epsilon. O que acontece é o seguinte, o seno de n varia entre menos 1 e 1. Então, o módulo do seno de n com certeza vai ser menor ou igual a 1 sobre n. E agora, se eu forçar 1 sobre n a ser menor do que epsilon, eu consigo usar a propriedade de Arquimedes que a gente acabou de verificar. Então, significa que nesse caso, se eu tomar o meu n grande, meu índice, como sendo esse n0, que satisfaz a propriedade de Arquimedes para o epsilon dado, eu vou ter que a n menos 0, em módulo, vai ser menor do que epsilon para qualquer n que for maior do que o meu n0 da propriedade de Arquimedes. Então, isso garante para mim que o limite realmente vai para zero. Já que o epsilon é arbitrário, significa que essa inequação que a gente acabou de demonstrar, ela vale para qualquer epsilon. Se ela vale para qualquer epsilon, é satisfeito o critério de existência de limite. E com isso a gente fecha a prova. Agora mais um lema que vai ser útil para a gente provar a unicidade dos limites. Então, vamos supor que foi dado para a gente um par de pontos A e B com A diferente de B. Então a gente pode concluir que existe uma vizinhança de A e uma vizinhança de B, tal que essas vizinhanças não se intersectam. Esse lema ele é mais fácil de demonstrar geometricamente, mas a gente vai fazer também a demonstração formal. Então imagina que eu tenho a minha reta dos reais, eu tenho um determinado ponto que é o ponto A, um outro ponto que é o ponto B. Se eu quero encontrar vizinhanças de modo que elas não se intersectem, só que eu preciso fazer é escolher uma vizinhança suficientemente pequena. Então eu já consegui encontrar uma vizinhança de A e uma vizinhança de B, de modo que elas não se intersectam. O fato de A ser diferente de B garante para mim que essa distância é sempre maior que zero. Então o que eu posso fazer é pegar essa distância e dividir em 3 partes. Então se eu faço a minha vizinhança avançar só um epsilon aqui para a direita e a minha vizinhança de B recuar só um epsilon para a esquerda, então eu consigo garantir que essas vizinhanças não se intersectam. Então, para esse caso, basta a gente tomar epsilon como sendo b menos a sobre 3. Sobre 2 também funcionaria, mas para garantir que a distância é ainda positiva, a gente pega b menos a sobre 3. E nesse caso a gente escolhe O de A como sendo a vizinhança que está centrada em A e tem raio epsilon, e a gente escolhe a vizinhança de B como sendo a vizinhança que está centrada em B e tem esse mesmo raio epsilon. Então isso vai ser útil para a gente demonstrar o teorema de unicidade dos limites. Então vamos supor que foi dada para a gente uma sequência AN,
E eu vou dizer aqui que o limite de n tendendo a infinito de AN é igual a A. E que o limite de n tendendo a infinito de AN é igual a B. Então, nessa situação, a gente pode garantir que A é igual a B. Ou seja, quaisquer dois valores que você encontrem de limite para uma mesma sequência, eles têm que coincidir. Então, para demonstrar isso aqui, a gente vai fazer uma prova por contradição. Então, vamos supor aqui no nosso caso que a gente tenha A diferente de B, como hipótese de contradição, e sem perda de generalidade, se eles são diferentes, um tem que ser maior que o outro, então a gente vai escolher B para ser maior do que A. Aqui, como A e B são notações arbitrárias, tanto faz. Você poderia fazer exatamente a mesma prova, escolhendo B como menor do que A. Então, nessa situação, o que a gente tem? Pelos dados do enunciado, a gente tem que o limite de AN é A. Então, significa que existe um índice, vamos chamar de N1, pertencente aos naturais, tal que AN pertence a uma vizinhança de A para qualquer N maior do que N1. E isso aqui tem que valer para qualquer vizinhança arbitrária do ponto A. A mesma coisa a gente pode fazer tendo em consideração que o dado do enunciado diz para a gente que B também é limite de A. Então, a N pertence ao de B para qualquer N maior do que um outro índice N2, que não necessariamente precisa coincidir com N1, para qualquer vizinhança dada do O de B. Mas agora, como a gente acabou de ver pelo lema, se eu escolher um índice N como sendo o máximo entre N1 e N2, tanto essa primeira propriedade como a segunda são válidas. Ou seja, para esse N máximo, vale que qualquer vizinhança arbitrária vai conter um ponto A, N grande mais 1, pelo menos, e todos os subsequentes, e a mesma coisa para a vizinhança do B. Então, se a gente escolher essa vizinhança de cima, eu tenho que OE de B intersecção OE de A é vazia. Mas, por outro lado, para essas definições aqui, a gente sabe que a N tem que pertencer a essa intersecção da vizinhança de B e da vizinhança de A, já que as duas propriedades são satisfeitas. Só que eu não posso ter um ponto em um conjunto vazio. Então essa contradição completa a prova e garante que os limites são iguais. Agora que a gente já tem alguma noção de como trabalhar com limites reais, vamos definir limites de sequência indo para mais infinito e para menos infinito. Então, dado uma sequência n qualquer, a gente vai dizer que o limite dessa sequência, quando n tende a infinito, é igual a mais infinito. Então, por definição, se para qualquer valor real m maior do que zero, existir um índice n natural, tal que os elementos da minha sequência vão ser maiores do que esse m grande, para qualquer índice que eu escolher sendo maior do que o n maiúsculo, que está fixo. A definição para menos infinito é similar, a gente só precisa inverter as inequações e tomar cuidado com o sinal. Então, o limite de n tendendo a infinito de AN vai para menos infinito. Por definição, se para qualquer m maior do que zero existir um índice n natural, tal que o termo genérico da sequência n agora vai ser menor do que menos n, para qualquer n maior do que meu índice fixo n grande. Então, vamos tentar ilustrar geometricamente o que está acontecendo. Então, imagina que você tem a sua sequência aqui, então ela retorna para cada natural um valor real, e ela segue esse determinado comportamento. Então, para qualquer m, ou seja, para qualquer valor positivo que eu escolher,
eu tenho que ter, vamos chamar esse M1, por exemplo, eu tenho que ter um índice que eu encontro na sequência, de modo que todos os elementos seguintes vão estar acima dessa linha tracejada azul. Ou seja, nesse caso, eu posso escolher esse índice como sendo o N1. Por quê? Porque qualquer elemento que está subsequente desse, vamos supor que a sequência tem esse comportamento, ele já vai estar acima da minha linha tracejada M1, então eu garanto que para esse índice N1, essa condição é satisfeita. Só que isso tem que ser válido não só para esse N1 que eu escolhi, tem que ser válido para qualquer M arbitrário. Então eu posso fazer com que ele seja arbitrariamente grande. Eu posso escolher um outro M2, por exemplo, maior. E nessa situação, é claro, o N1 não me satisfaz mais, mas não tem problema. Eu consigo encontrar um outro índice natural. Por exemplo, esse aqui seria o N2. De modo que qualquer coisa que tiver acima do N2 na sequência, ou seja, o próximo termo, e o seguinte dele, e o seguinte dele, e o seguinte dele, etc, etc, todos se encontram acima da linha rosa tracejada. Então, quando você consegue fazer isso para qualquer M positivo real, significa que seu limite tende para mais infinito. E a mesma coisa pode ser ilustrada para o caso do menos infinito, só que é claro que nesse caso você vai analisar com valores que estão no semiplano inferior. Então, lembrando que o M é sempre um número positivo, então nesse caso a gente está olhando menos M1, por exemplo, e você consegue encontrar um índice para o qual todos os pontos subsequentes ficam abaixo da linha azul. Depois você pode dar um outro ponto, que seria o menos M2, traçar uma outra linha e você encontra um índice M2, de modo que tudo que tiver para frente do N2 está abaixo da linha rosa. Então, quando você consegue fazer isso para qualquer valor de M arbitrário, nesse caso, o limite da sua sequência está indo para menos infinito. Alguns limites são tão importantes que as sequências que tendem para eles recebem até uma denominação especial. Então, a gente vai definir que uma sequência AN é denominada infinitamente pequena se o limite dessa sequência, quando n vai para infinito, é igual a zero. A gente vai dizer que a n é infinitamente grande quando o limite de n tendendo a infinito, não da própria sequência, mas do módulo dessa sequência, ou seja, da sequência gerada pelo módulo de cada termo, é igual ao infinito, positivo. Além disso, a gente vai definir uma sequência AN como limitada. E aqui a gente tem um problema na tradução, porque um termo mais propício para isso seria cotada. Porque uma sequência limitada não necessariamente quer dizer que essa sequência tem limite. A única coisa que ela quer dizer é que essa sequência ela não explode, nem para mais infinito, nem para menos infinito. Então a gente vai dizer que uma sequência n é limitada ou cotada, por definição, se existir um número m real aqui positivo, tal que o módulo dos termos dessa sequência vai ser sempre menor do que m, e isso válido para qualquer termo da sequência. Então, graficamente, o que a gente está querendo dizer é o seguinte. Se eu colocar aqui no eixo horizontal o índice, no eixo vertical o valor da sequência, se essa sequência for limitada ou cotada, o que eu quero dizer é que existe um valor m aqui, de modo que eu posso traçar uma faixa no m e outra no menos m, e todos os termos da minha sequência vão ficar dentro dessa faixa de tolerância. Então é isso que significa uma sequência ser limitada. Só um esclarecimento quanto à notação. Muitas vezes, para encurtar a nossa escrita,
em vez de a gente escrever que o limite de uma sequência AN com n indo para infinito é igual a a gente vai simplesmente dizer que a n tende a A, a gente vai indicar isso com uma flecha, ou a n converge para A. Nesse caso já está implícito que n vai para infinito, mas caso seja necessário, eventualmente para se livrar de alguma ambiguidade, você pode escrever o valor para o qual o parâmetro tende acima da notação do limite. Então, para encerrar a aula de hoje, a gente vai provar o seguinte teorema. Imagina que eu tenho duas sequências, uma sequência AN, que é infinitamente pequena, e BN, que é uma sequência limitada ou cotada. Então, nessa situação, se eu construir uma sequência que é o produto de cada um dos termos, então AN vezes BN, que outra vez n pertencente aos naturais, essa sequência é infinitamente pequena. Então a demonstração aqui é relativamente trivial, direta. A gente só precisa estabelecer uma notação que vai facilitar a nossa vida. Então, primeira coisa, ele está dizendo para a gente que Bn é uma sequência limitada. Então eu sei que existe um valor m grande maior do que zero, tal que para qualquer n pertencente aos naturais, vale que o módulo de Bn vai ser menor do que m grande. Por outro lado, eu sei que a n é infinitamente pequena. Então, eu sei que para qualquer epsilon maior do que zero, existe um n grande pertencente aos naturais, tal que o módulo de AN menos zero, ou seja, o próprio módulo de AN, vai ser menor do que esse epsilon arbitrário que foi dado para a gente. Se eu quero provar que AN vezes Bn é infinitamente pequena, então o que eu quero provar é que para qualquer valor arbitrário maior do que zero, vamos chamar de epsilon 1, já que a letra epsilon já foi ocupada. Então, para qualquer epsilon maior do que zero, existe vamos chamar de n-til, pertencente aos naturais, tal que o módulo de ANBN menos zero, ou seja, o próprio módulo de ANBN, seja menor do que epsilon 1, para qualquer índice n maior do que n grande. E aí, vocês sabem como continuar a demonstração? Pausa o vídeo, pensa um pouco e depois você solta de novo para conferir a resposta. Fala a verdade, você não pausou o vídeo e tentou resolver, né? Desse jeito você não vai aprender. Mas enfim, a continuação da demonstração é a seguinte. O que a gente quer fazer agora é forçar o módulo de ANBN a ser menor do que o nosso epsilon 1. Então como que a gente vai fazer isso? A ANBN, em módulo, eu posso separar no módulo de AN vezes o módulo de BN. BN, por sua vez, é uma sequência limitada, ou cotada. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser menor do que o módulo de AN vezes o M, que é o que vai dar a faixa de tolerância de BN. Por outro lado, a gente sabe que para qualquer epsilon arbitrário, a gente tem um índice n grande. Então, se no próximo passo eu assumir que eu estou trabalhando só com índices n maior do que o n grande, então a minha sequência AN vai ser menor do que epsilon. Então eu tenho que tudo isso vai ser menor do que epsilon vezes m. Agora o truque é que a gente vai nomear epsilon m como sendo o nosso epsilon 1. Tanto faz a notação que a gente vai usar, porque uma vez que eu fixo o meu m para a sequência Bn, variando o epsilon, que é arbitrário, eu posso fazer com que o epsilon 1 seja tão grande ou tão pequeno quanto eu queira, e eu garanto que como m é positivo e epsilon positivo, epsilon 1 também vai ser maior do que zero. Então, nesse caso, a gente chega à seguinte conclusão. Então, para qualquer epsilon maior do que zero, existe um n pertencente aos naturais, tal que o módulo de ANBN menos zero é menor do que epsilon 1.
que pela definição é a mesma coisa que dizer que a NBN tende a zero, que é a mesma coisa que dizer que a NBN é infinitamente pequeno. E com isso a gente completa a prova.